Mas olha só, agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo para Timóteo. Primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 e seguintes até o verso 11. E aí, os irmãos da mídia, aí nós vamos hoje folhear bastante aqui as cartas de Timóteo, Tito, né? Então, prepare aí a sua Bíblia ou acompanhe na tela. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 e seguintes. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Aí Paulo diz assim para Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu pedi a você, Timóteo, que você ainda permanecesse em Éfeso. Então o Timóteo está em Éfeso, para admoestar, e aí Paulo vai falar qual é o problema agora que está acontecendo na igreja de Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, uma doutrina diferente, estranha à sã doutrina do Evangelho, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas não edificam, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas três coisas aí que eu falei, diz Paulo. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões infrutíferas, inúteis, fúteis, sem valor, se perderam, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa. A lei de Deus, ela é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tantas coisas que se opõem à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Amém, irmãos? E aí o texto continua, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha só, irmãos, a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamadas de epístolas ou cartas pastorais, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que era o seu cooperador e discípulo, e também para Tito. Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso e Tito estava pastoreando a igreja em Creta. E aí o apóstolo Paulo escreve essas cartas para esses seus dois discípulos, dando orientações sobre como lidar com problemas e dificuldades que estavam acontecendo, que eram similares, que estavam acontecendo problemas na igreja de Éfeso e na igreja de Creta. E Paulo então escreve essas três cartas para orientar esses seus discípulos. O apóstolo Paulo está no finalzinho da vida dele. Ele está no finalzinho da vida, aqui. Está caminhando já para aquilo que ele vai falar depois assim: eu completei a carreira. Ele tá caminhando para completar a carreira dele. E aí ele vai passar o bastão agora
do cuidado da igreja, do evangelho, para uma nova geração. Ele vai passar o bastão. E aí ele escreve agora para o pastor Timóteo, ele escreve para o pastor Tito, dando então essas orientações, e com a sua autoridade de apóstolo, com o seu discernimento apostólico sobre como lidar com dificuldades na igreja. Problemas na igreja de Éfeso, problemas muito parecidos na igreja em Creta. O que estava acontecendo? Naquela época, irmãos, as igrejas, elas se reuniam nas casas dos irmãos, tá? Elas se reuniam nas casas de pessoas, de irmãos da igreja. Alguns tinham umas casas maiores e provavelmente lá os irmãos se reuniam. Então, quando ele fala assim, a igreja em Éfeso, a igreja tinha a cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso, a igreja ela se reunia em casas. Lá em Éfeso tinha o bairro da Brasilândia, amém, irmãos? Aí tinha lá a casa no bairro da Brasilândia, tinha uma lá em Éfeso, eu não sei se tinha o bairro da Cachoeirinha, mas devia ter, né, irmãos? E aí você tinha a casa lá dos irmãos na Cachoeirinha. Eram várias casas, e cada casa tinha um ou mais, que a Bíblia chama, o Novo Testamento chama de presbíteros, que também são chamados de bispos, supervisores. E então em cada casa tinha um líder, e que tinha a função de supervisionar o rebanho, pastorear aquele rebanho, talvez de umas 20, 30 pessoas que se reuniam ali. No outro lugar se reuniam mais 20 cristãos, e assim sucessivamente, e isso formava a igreja da cidade, reunido em vários pontos diferentes, muito parecido com a gente hoje, né? Nós estamos aqui é a igreja em São Paulo, mas que se reúne em pontos diferentes. A única diferença é que a gente se reúne hoje em templos. Eles se reuniam em casas, mas tinham esses líderes, esses presbíteros. E o que estava acontecendo é que algumas casas, alguns pastores que lideravam esses grupos, essas casas, estavam começando a ensinar uma outra doutrina, diferente daquilo que receberam do apóstolo Paulo, como a sã doutrina do Evangelho. E começaram a ensinar, então, algumas outras doutrinas. Paulo cita aqui, por exemplo, alguns pelo nome. Então, 1 Timóteo capítulo 1, veja aí o verso 20. 1 Timóteo capítulo 1, o verso 20, ele diz aí, está aí na tela? Está aí, ó. Entre esses que ele fala aí que estão deturpando aí o evangelho, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. E esse Himeneu e esse Alexandre, que voltam a aparecer na segunda carta para Timóteo, quer dizer, esse pessoal não se arrepende. A segunda carta de Paulo para Timóteo foi escrita uns 2 anos depois da primeira. Aí passa 2 ou 3 anos e esse pessoal continua resistindo ao Evangelho. Então, esse é o problema que estava acontecendo em Éfeso e também na igreja de Creta, onde Tito estava. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esses mestres, como esse tal de Himeneu e Alexandre e outros, eles estavam corrompendo casas inteiras. Ele diz isso nas pastorais. Eles estavam corrompendo casas inteiras. E o apóstolo Paulo estava preocupado, porque está com esse fermento agora de um ensino diferente e falso dentro da igreja. E eu queria ver com os irmãos hoje pela manhã, então, apenas 2 características desse ensino diferente e desses mestres que estavam preocupando Paulo e que Paulo vai escrever para corrigir. Fala assim: Timóteo, eu deixei você em Éfeso. Olha que coitado do Timóteo, né, irmão? Olha a tarefa que ele tinha para pôr ordem. Ele e o Tito tinham que pôr ordem nessa bagunça, né? E lidar com esse pessoal. O Himeneu e o Alexandre,
O apóstolo Paulo vai falar depois na segunda carta a Timóteo, ele fala assim sobre Alexandre o Latoeiro. Vocês já ouviram falar do Alexandre? Que os teólogos acreditam que provavelmente é esse Alexandre aqui, que ele fala na primeira carta. Fala assim que resistiram a Paulo terrivelmente, assim, resistiram fortemente às nossas palavras. Esse Himeneu. E agora o Timóteo vai ter que lidar com eles, né? E porque o apóstolo Paulo teve que ir para Macedônia e deixou o Timóteo em Éfeso, deixou o Tito em Creta e escreveu para orientar, lide com eles assim. Quais são as características? Apenas duas. Primeiro, que esse ensino diferente discordava do ensino de Jesus e dos apóstolos. Capítulo 6, verso 3, 1 Timóteo 6, 3. Isso é importante, não é um ensino bobinho, não é uma bobagem, tá? Não é uma... Eu acredito no milênio e você não, sabe assim? Não, é assunto... Olha só o peso, 1 Timóteo 6, capítulo 3, verso 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, esse é o orgulhoso, diz Paulo. Então, este ensino é uma coisa séria ou não, irmãos, que estava se infiltrando na igreja? Uma coisa séria, porque não concorda com as sãs palavras de Jesus e também não concorda com o ensino que é segundo a piedade. Quando Paulo fala assim, o ensino que é segundo a piedade, está falando do ensino deles, dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos passaram. E tinha gente que estava resistindo a isso e pervertendo casas inteiras, desviando da fé, desviando do evangelho. Mas uma segunda característica desse ensino e desses mestres, e aí eu quero destacar isso nessa manhã, porque eu acho que isso é muito atual. Por isso que 1 Timóteo continua atual e serve muito, é um alerta importante para a igreja contemporânea, é que esse ensino brotava de um mau uso da palavra de Deus. Esse ensino brotava de um mau uso da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, vocês lembram? Que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E uma coisa que esses líderes estavam fazendo, esses falsos ensinos, essas doutrinas estranhas, esquisitas, estavam brotando de um mau uso, de um uso inadequado da lei, da palavra. Porque olha o que ele diz no capítulo 1, o texto que nós lemos, no capítulo 1, verso 7. Esse pessoal, por exemplo, Himeneu e Alexandre, esse pessoal que estava desviando, eles queriam ser o quê, irmãos? Verso 7, 1 Timóteo 1, 7. Queriam passar por o quê? Mestres da lei. Então eles são mestres, eles são gente que ensina, eles são presbíteros. E eles querem ser mestres do quê? Da lei. Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Agora veja o verso 8. A lei é boa ou não? A lei é boa, a lei de Deus? É boa. Qual é o problema? O problema não está na palavra, o problema está no uso inadequado que se faz muitas vezes da palavra. Sabemos que a lei é boa. Se, a partícula condicional, se a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. E esse pessoal não está usando a palavra de um modo legítimo. Eles estão usando a palavra para se beneficiarem. Eles estão fazendo um mau uso da palavra, um uso inadequado da palavra de Deus. E é por isso que você começa a entender agora, quando Paulo fala para Timóteo,
e para Tito, quais são as características de um presbítero? Que ele seja apto no ensino e fiel, ensina a palavra para homens fiéis. Ele fala para Timóteo, que você tem que ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, porque esse pessoal estava manuseando mal a palavra de Deus. Aqui a ideia é de uma espada, manusear bem a palavra. E tem outros textos paulinos, por exemplo, que ele compara a palavra de Deus a uma espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é como uma espada, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra fundo. Então, o Novo Testamento coloca a ideia de que a palavra de Deus ela é como uma espada. Por isso que a gente tem que manusear bem. Você daria um bisturi afiado para uma criança de 5 anos? Por que não? Dá um bisturi, dá uma faca, vai no churrasco. Quem é que vai para o churrasco hoje aí? Eita, não, a Penha vai. Não, a Carmen está falando assim, a Penha vai para o churrasco. A Carmen está entregando a irmã Penha. Vamos todo mundo atrás da Penha hoje. Você está lá, tem uma faca afiada, a faca do churrasqueiro, super afiada no churrasco. Você dá ela para uma criança? É disso que está sendo falado aqui. Os presbíteros da igreja, as pessoas que são chamadas para pastorearem a igreja, elas têm que manejar bem essa espada, porque uma espada mal manejada acontece o que, irmãos? Pode matar. Uma espada, um bisturi, ao invés de abençoar, de ajudar, se é mal manuseado, pode machucar muita gente. Uma espada manuseada, mal usada, pode até matar. A lei é boa se, diz Paulo, se ela for usada de modo adequado. Porque esse pessoal estava usando de uma maneira muito errada. E para fazer 2 coisas, eles usavam de modo inadequado de 2 maneiras, diz Paulo aqui. Usavam a lei, primeiro, de modo inadequado para escravizar a igreja. Usavam a lei de modo inadequado para escravizar a igreja, escravizar os irmãos. Pegam a palavra, manuseiam mal ela, e aí usam essa palavra de um jeito ruim para impor um monte de fardos, proibições e pesos sobre a igreja. Por quê? Porque eles tinham obsessão por controle. Esses, Himeneu e Alexandre, que Paulo fala aqui, eles tinham obsessão por controle. Eles queriam controlar tudo na vida das pessoas, na vida dos irmãos, porque foi para a liberdade que Jesus nos... O que diz o apóstolo Paulo em Gálatas? Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Mas eles estão agora usando a lei de um modo completamente inadequado para escravizar. Se não, veja, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 3. Palavra dura, leia essa palavra essa semana, veja como é sério. Timóteo 3, dos versos 1 ao 3. 4 do 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que coisa séria, irmãos. Pela hipocrisia desses Himeneu e Alexandre, que falam mentiras
e que tem a consciência cauterizada. Vamos ler juntos o verso 3 agora? Vamos ler todos juntos o verso 3? Que veja como eles são obcecados por controle. Eles proíbem, sublinhem os verbos, proíbem e exigem. Proíbem casamento, eles querem controlar com quem você vai casar. Você já viu isso acontecer ou não em igreja? Hoje em dia não acontece, né? Eles querem controlar. Até nessa área mais íntima da vida e mais pessoal, até lá eles querem arbitrar. Não permitem que as pessoas escolham. Proíbem. E proíbem alimentos que Deus criou. Isso não acontece hoje em dia, né, irmãos? E tudo com base aonde, irmãos? Com base na leitura e hermenêutica distorcida da palavra. Estão fazendo uma leitura distorcida, porque eles querem ter controle. Aí eles pegam versículos, esse eu acho que é verdade, hein? Ó, sublinha aí em nome de Jesus. Não toque no ungido do Senhor. Então, se você não falar amém para mim, ó. E outras tantas leituras vão distorcendo, pegando textos e distorcendo para que caiba nos seus interesses, na sua agenda oculta, que é ter poder sobre a vida da igreja. E aí eles vão usando, a lei é boa, mas se for usada de modo adequado. Vocês querem ser mestres da lei e estão usando a lei para vocês se beneficiarem, seu Himeneu e seu Alexandre. Eu entreguei vocês para Satanás, diz Paulo. É muito sério, não é brincadeira. Estavam pervertendo casas inteiras, ele fala para Tito. Desviando a igreja da fé, promovendo divisões, discussões inúteis, falatórios, não edificavam a igreja. E tudo isso porque eles queriam ter controle. Então, o primeiro modo como eles usam assim é para ter controle. E isso acontece hoje em dia, por isso que eu acho tão atual e por isso que você tem que ler com assim a iluminação do Espírito Santo essa semana, essas 3 cartas. Por exemplo, irmãos, eu já vi gente assim que eu já vi testemunho de gente que tinha que pedir permissão para o pastor para tirar férias. Paulo dá exemplo aqui do casamento e da comida. Agora você multiplica. Hoje em dia na igreja, gente escravizada, ovelhas de Cristo escravizadas, porque tem pastores fazendo um uso distorcido da palavra. Eu já vi o testemunho de gente. Pastor, vou tirar férias na empresa, eu posso ir para a praia com a minha esposa? Ah, está com dinheiro? Não vai não para a praia, vai dar o dinheiro aqui. Que mané ir para a praia, vai gastar dinheiro na praia? Controle. Sublinhe os verbos que Paulo fala aqui. Eles proíbem e eles exigem. Eles proíbem, eles exigem. Eles proíbem, eles exigem para os outros, para eles mesmos. Paulo diz: são hipócritas, são falsos. Proíbem e exigem dos outros. Ah, eu já vi. Já vi gente que... Eu já ouvi testemunho, eu já ouvi, pessoas me contaram assim, que tinham que ir para o médico escondido, o pastor não podia saber.
Você já ouviu ou não? Eu já ouvi gente que para tomar remédio a igreja não podia saber. Por quê? Porque aqui a gente cura todo mundo, amém, irmãos? E se um irmão meu da igreja está indo no médico, pega mal a nossa propaganda. E controle. Já vi testemunho de gente que tinha que pedir permissão para trocar o carro. Meu carro está vazando óleo, quero trocar. Não, irmão, que isso? Você tem que pedir permissão primeiro para o líder. Porque se o líder não orar e abençoar e não permitir, você vai bater o carro. Usam de modo distorcido para impor esse jugo, escravizar a igreja. Mas em segundo lugar, eles usavam de modo inadequado, usavam a lei para promover fábulas, loucuras, fantasias e loucuras. O apóstolo Paulo fala de coisas sem sentido, usam a palavra de um jeito distorcido para promover assim umas fantasias, umas loucuras, umas coisas assim, umas especulações sem fim. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 1,4, falando sobre esses líderes como Himeneu e Alexandre. Ele diz assim: fala para eles, Timóteo, que eles não podem se ocupar, tem que parar com esse negócio de se ocupar com o que, irmãos? Fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, não edificam. O que Paulo quer dizer com fábulas e genealogias sem fim? Veja o que diz o capítulo 4, a mesma coisa, ele repete de novo para Timóteo, capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7. Falando agora para Timóteo, agora o Timóteo tem que rejeitar. Vamos ler juntos? Mas rejeite exercite-se pessoalmente na piedade, Timóteo, e rejeite, Timóteo, essas coisas, não deixa isso entrar. E aqui Paulo está sendo bem ríspido, e ele fala assim, fábulas profanas e fantasias assim de velhas caducas. Traduzindo para uma linguagem nossa assim, seria, sabe, porque infelizmente às vezes a pessoa vai envelhecendo e ela vai caindo na senilidade. Já viu pessoas que infelizmente às vezes acontece de ficarem com a senilidade, senis, que antigamente eles diziam, está caduco, lembra? Está caduco. Que traduzindo para uma linguagem hoje assim, seria assim, coisas que são assim maluquices. Traduzindo uma linguagem contemporânea, assim, maluquices. Coisas que esse pessoal está ensinando, eles ensinam e eles promovem dentro das igrejas. Veja o que ele fala em Tito agora, Tito 1, verso 10. Vou pedir para abrir aí Tito 1, 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem o que, irmãos? São coisas sem sentido e enganam os outros. Essa é a ideia. Eles pegavam a palavra de um jeito distorcido e começavam a fazer ensinos assim de coisas assim, umas maluquices. Pergunto para você assim, a igreja evangélica hoje tem muita maluquice acontecendo ou não? Estava acontecendo lá já em Éfeso e Creta, por causa de usos distorcidos da palavra. O apóstolo Paulo fala aqui de lendas, né? Lendas judaicas, são essas fantasias, são aquelas histórias judaicas extra-bíblicas.
e que eles estavam pegando e desenvolvendo e criando confusões dentro da igreja. Por exemplo, você já ouviu falar de Lilith? Quem aqui já ouviu falar de Lilith? Né? Não sei se você sabe, Eva não foi a primeira mulher de Adão. Amém, irmãos? Ó como é fácil a gente começar a enrolar. Quem foi a primeira mulher de Adão? Amém. Mas as lendas judaicas falam que foi Lilith. É disso que Paulo está falando. Pegam coisas extrabíblicas, tradições, lendas, e começam a fazer teologia, porque não dá para confiar na palavra. A palavra, isso aqui não dá para confiar. São os textos que não entraram na Bíblia, que são os textos o quê? Verdadeiros. São as histórias que não entraram. Por exemplo, os evangelhos que nós temos, isso aqui é tudo coisa, invenção da igreja. Quais são os evangelhos verdadeiros? O da Maria Madalena, os apócrifos. Não são esses que o pessoal pega para fazer um monte de discussão e teologia? Não são exatamente esses. Não, porque os evangelhos aqui dizem que Jesus, ele viveu assim, assado, mas na verdade o evangelho de Maria Madalena fala que ele tinha um caso com a Maria. É mesmo? Aí o Dan Brown escreve um livro, O Código da Vinci, e é um dos livros mais vendidos em toda a história da literatura, porque isso atrai. Você sabia que Jesus teve um caso com a Maria? Ele tem descendentes que formam a ordem de Sião e blá 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 blá. E isso que é o quê? É mesmo. E esse pessoal estava fazendo esse tipo de coisa dentro da igreja de Éfeso, dentro da igreja de Creta. E aí promovendo as coisas mais esquisitas, que ele vai falar assim, Paulo vai falar assim, que são coisas assim, são caduquices, são maluquices. Por exemplo, coisa que o tal do Himeneu, que ele fala na primeira carta, olha o que o Himeneu ensinava lá na segunda carta de Paulo para Timóteo agora. O Himeneu não se arrependeu, irmãos, até onde a gente sabe, ele continuou um homem duro de coração. 2 Timóteo 2, verso 17 e 18. Olha o que ele dizia. Além disso, a linguagem desse pessoal, corrói como câncer, Paulo fala. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Agora entrou o Fileto, filezinho, né, de Jesus, né? O Fileto entrou agora na jogada também. Então, Himeneu e Fileto. E o que o Himeneu ensina? Que se desviaram da verdade, dizendo o que, irmãos? Que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Como assim a ressurreição já aconteceu? Que maluquice é essa do que vocês estão falando? É tão maluco que os teólogos até hoje, os estudiosos, não sabem do que esse Himeneu falava, porque é tão maluco. Como assim a ressurreição já aconteceu? Mas o Himeneu dizia, e tinha muita gente na igreja que dizia amém para as maluquices do Himeneu. E eu pergunto para você, hoje também não está sendo usado de um modo distorcido a Bíblia para introduzir um monte de maluquice dentro da igreja? Pegam lá o Antigo Testamento, pegam a lei é boa, diz Paulo, mas se usada de modo adequado. Aí pegam lá a lei e começam a introduzir um monte de coisa na igreja. Por exemplo, vou dar exemplos para você entender do que Paulo está dizendo aqui, das maluquices que geram essas fábulas. Coisas sem sentido, o apóstolo Paulo fala. Ele faz um apelo para ensinar o pessoal, para ver se eles voltam para a sobriedade e para o bom senso, porque perderam o bom senso e estão envergonhando a igreja diante do mundo. Por exemplo, pastor que traz uma serpente no culto e é picado por serpente. Você já viu isso ou não? Quem viu isso já? É lá nos Estados Unidos. Aqui os nossos são espertos demais para fazer isso. Os nossos
falsos profetas daqui, eles são mais espertos que os americanos. Aí teve esses tempos atrás, morreu um pastor, porque ele foi picado pela serpente e morreu no culto, porque se eu tiver fé, não acontece nada. Morreu. Entendeu? Para entender, é isso que Paulo está falando de maluquice, porque usa a Bíblia mal, usa a Bíblia de um jeito errado, e começa a introduzir um monte de coisa, de comportamento e ensino que, cara, não faz sentido nenhum. Vocês estão trazendo cobra no púlpito para ser picado como demonstração de fé. Gente, que não faz sentido. Aí imagina um incrédulo que entra num culto desse, ele vai falar assim: gente, esse pessoal aqui usou alguma coisa muito forte, porque olha o ácido que esse pessoal usou. Outro dia, um pastor morreu afogado, porque ele falou que ia andar sobre as águas. Ele não sabia nadar. É verdade, irmãos, eu não estou brincando, isso é notícia. Eu não estou brincando, isso é notícia de jornal. Ele não sabia nadar e ele falou assim: eu tenho fé, e quem tem fé faz o que Jesus fez, até coisas maiores. Ó a distorção da palavra. E aí ele falou assim: vou andar, vou provar. Pegou um pessoal da igreja, alugou um barco, foram para o meio do oceano. Ele pulou no mar, afundou e não voltou mais. Tudo isso em nome do quê? É da palavra. Só que é a palavra usada de um jeito o quê? Inadequado, distorcido. E por isso que eu e você, e principalmente nós, os pastores, nós temos que ser obreiros e que não tem do que se envergonhar e que manejam bem essa palavra, porque os falsos profetas, eles manejam mal para se darem bem, para levarem lucro, escravizarem a igreja e introduzirem dentro da igreja um monte de coisa sem sentido, diz o apóstolo Paulo. Eu fiquei pensando, orando assim, se eu falo ou não, mas eu vou falar. Uma coisa que eu vi esses dias na TV, assim, na TV não, na internet, né? Assim, igrejas que eles ficam tocando chofar no culto. Sabe, chofar é o chifre do carneiro. É tipo o berrante. Sabe o berrante lá do Mato Grosso que os boiadeiros usam? Aí eles tocam chofar. Por que eles tocam chofar? Porque no Antigo Testamento eles usavam, os exércitos de Israel usavam o chofar para chamar o povo para a batalha, para preparar Israel para a guerra. E aí agora, olha o uso distorcido. Agora nós vamos comprar chofar em Israel, porque tem que ser ungido com o óleo de Israel, obviamente, não pode ser um berrante. Se comprar um berrante no Mato Grosso, irmão, você está frito. Você tem que comprar lá em Israel um chofar que tem a estrela de Davi, ungido com óleo. Aí por quê? Porque se era usado no Antigo Testamento para preparar Israel para a batalha, nós temos que tocar agora na igreja para preparar a igreja para a batalha espiritual. É ensinado isso. E quando nós tocamos o chofar, o diabo corre. Aí eu fiquei pensando, será? Eu fiquei pensando assim, cara, será que o diabo, irmãos, um demônio, vamos pegar assim vamos pegar um demônio chulé, assim, um demônio, sei lá, que tem um demônio, sei lá, um tranca, não sei do que aí, um demônio. Aí assim, aí a gente toca o chofar e o demônio fala assim: puxa vida, ó, não posso mais fazer nada, porque tocaram o chifre do carneiro. Faz sentido, irmão? Mas por que muita gente pratica isso? E fica escravizada? Porque está na Bíblia, está aqui, ó, está aqui, de fato, está aqui. E aí vai manipulando a espada, vai manuseando de um jeito errado,
e vai escravizando a igreja, e vai fazendo a igreja aplaudir e dizer aleluia para um monte de coisa que não faz o menor sentido. E isso se introduziu em Éfeso, isso se introduziu em Creta, isso se introduziu na igreja evangélica brasileira. Por isso que a palavra de ordem para nós é: vamos combater o bom combate, irmãos, o bom combate da fé. E nós, os pastores, e você, igreja, tem que exigir pastores que sejam responsáveis com a palavra, que manuseiem essa palavra de um jeito que Deus olha e fala assim: tem a minha aprovação, você é um obreiro aprovado. Porque senão, muita gente escravizada e muito evangélico fazendo loucura. Tudo em nome de Jesus. Uma vergonha para o reino, uma vergonha para a igreja diante do mundo. É muito sério. Amém, irmãos? Vamos orar?